Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus lhes respondeu: acaso os convidados do casamento podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Dias virão, porém, em que o noivo lhes será tirado. Então, naquele dia, jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, senão o remendo novo repuxa o tecido e o rasgão fica maior ainda. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, senão o vinho arrebenta os odres e perde-se o vinho e os odres. Vinho novo, porém, em odres novos. Vinho novo em odres novos. Imaginemos a situação na qual estamos, né? Na qual o Senhor se coloca ali em Cafarnaum, em um dia de jejum, provavelmente o sábado, e se vê tantos, né? Em alguma situação onde viam os discípulos do Senhor não jejuar, não ter esta abstinência de comida, este ato de voltar a Deus, né? Algo que foi pedido de modo geral pelo Senhor e causa certa intrigação, certo intrigar, né, daqueles que ali estavam, né? Os fariseus que ensinavam, que exigiam tanto, os próprios, né, discípulos de João, que aqui em João, né, e André, que agora são discípulos de Jesus, apontam depois de apontar para o Senhor e segui-lo, os antigos companheiros deles questionam, né? Por quê? Por que um jejum e vocês não? O que está acontecendo, né? E a resposta de Nosso Senhor, uma resposta que muda, né? Tem uma ótica diferenciada. Olha, quando o noivo está com os seus convidados, eles não podem jejuar. Mas quando ele é tirado, aí sim. Diante da espera, da expectativa, do preparo. Remete um pouco ao sentido do casamento, né? O casamento tinha muitos dias e começava na casa da noiva, né? O noivo ia, se encontrava na metade do caminho com os pais, familiares da noiva, acertava o dote. Esse acerto poderia ser rápido ou extremamente alongado, e depois ia para a casa da noiva. Ali a tomava, tinha, né, o início das festas e transladava até a casa do noivo, aonde se prosseguia a festa. E a festa durava muitos dias, né? Durante esse período, é mais ou menos como o Senhor apresenta, de algum modo, este jejuar, né? Olha, o noivo está ali com os seus convidados, ele se retira para buscar a noiva, ele se retira para... E seus convidados, né, tem esse ato de jejuar, né? Não enquanto estão na alegria com ele. Outras passagens, Nosso Senhor fala o mesmo, né? Das virgens prudentes,
no sentido daquele que estão com a noiva, mas agora falando do convívio com o noivo, né? Neste ato de alegria de estar com o noivo. E depois dá dois exemplos extremamente familiares, né? Exemplos quase que de regra comum. Olha, uma roupa que esteja rasgada não se pode colocar remendo novo. Porque se a roupa já é velha, a roupa nova ainda não tem aquelas disposições, né? Ainda tá tão maleável, tão o tecido. Então, quando esse começar a encurtar, o cortamento dele vai ser diferente do vinho do pano velho, e aí vai ter um rasgão, né? Coisas que talvez a Virgem Maria tivesse ido ensinando a Jesus diante da sua experiência de vida. Do mesmo modo, odres novos, né? Odre é tipo uma bolsa onde se colocava o vinho. Olha, de novo não se coloca em odres velhos, né? Porque o vinho tem certa acidez e vai corroendo, e aí acabou o odre, né? O odre já está curtido, né? No vinho velho. Se coloca vinho novo, ele não vai aguentar. E aí vai acabar com ele, vai derramar tudo, perdeu tudo. E o novo tem que ser em odres novos, né? Esse sentido de uma vida nova. O Senhor não rejeita o jejum, não rejeita as mortificações, mas Ele quer que seja feito no tempo adequado, do modo adequado. Esse é o sentido, né? E quem somos nós? Podemos nos colocar como aquele que é o convidado do noivo, aquele que deveria ser o convidado do noivo. Podemos nos colocar como aqueles que fazem essa experiência. Podemos nos colocar como daqueles que está ali, passa e ouve. A quem o Senhor olha para saber como está a nossa vida. Como estamos nos portando? Será que queremos ser amigos, mas não corresponder àquilo que se pede do Senhor? Ser amigo do noivo, mas olha, eu tenho que fazer isso assim, não estar mais preocupado com as coisas externas do que com aquilo que interessa, do que aquilo que é estar com o noivo. Estamos mais preocupados com, né, práticas, com preocupações exteriores e não no concentrar em estar com Deus, no querer, né, simplesmente ter um ato, uma prática, uma vivência meramente exterior, mas não nos concentrar com aquilo que o Senhor pede. Esse é o sentido, né? O sentido do casamento, né, a teologia espiritual, ela tem um pouco disso, né? Ela fala do sentido esponsal, da relação esponsal com o Senhor. O casamento é esse ato de unidade com Deus. Será que neste casamento, nesta unidade com o Senhor, estamos buscando algo que não é correspondente? O não estar ali com Ele, o não ter esta relação com Ele, mas meramente ficar fazendo coisas exteriores, sem um sentido real? Porque o que serve? Para que serve o jejum? É um ato de despojar-se de si para se voltar e estar com Deus. Eu me despojo de uma prática, de um gosto, para mudar o meu coração, para mudar a minha vida, para mudar aquilo que eu faço errôneo, arranco de mim, me esforço neste arrancar, neste apego, neste tirar, para me voltar o coração para Deus, para estar mais próximo dele, para me unir verdadeiramente ao Senhor.
Não tem. Se eu devo já estar com o Senhor nessa proximidade, nesta relação, mas fico preocupado ainda diante de uma prática de querer fazer coisas de um mostrismo exterior e me concentro mais nisso do que em estar com Deus, essa prática é errada. Isso o Senhor queria mostrar, né? Viver uma prática errada. Não buscar algo distorcido. E não numa vivência correta daquilo que o Senhor nos pede, nos chama a viver. Como, como nos portamos? Será que estamos querendo isso? Aproveitar das coisas? Aproveitar. Ah, não, pega aquele elemento novo, aquilo que eu aprendi, mas coloca na minha roupa velha, na minha vida velha. Né? Pega o vinho novo que o Senhor me deu. É chato, né? O vinho é colocado nos salmos como aquilo que alegra o coração, essa vida nova, aquilo que revigora, né? São Paulo também recomenda a Timóteo, né, que tome um pouco de vinho como modo de remédio, né? Nosso Senhor, na parábola do bom samaritano, coloca, né, o vinho e o, o óleo, né, o azeite para como a forma de tratamento, né, esse sentido daquilo que é benéfico. O vinho novo, esse sentido de uma vida nova, de atos novos, de uma mudança. Só que eu fico revestido em algo velho, em algo que eu não devo mais me conformar com aquelas atitudes, com aqueles modos, com aqueles pensamentos, com aquelas roupas, com aqueles atos. Uma outra passagem da Sagrada Escritura, né, que geralmente se associa um pouco na segunda semana do tempo comum, nos anos pares, né? Você coloca essa primeira leitura, né, do livro de Samuel, onde Saul é rejeitado. E por que é rejeitado? Porque ele tenta colocar isso, né? A vida nova, né? Esse ato de combater os erros que são os povos externos, né? Os amalecitas, enfim. Ele, no caso de Saul, o Amaleque, né? Esse ato de ídolos, essas práticas exteriores. E o Senhor fala para passar tudo ao fio da espada, né? Para exterminar tudo. Ou seja, acabar completamente com aquelas práticas na vida de Israel, na vida do povo, na vida dele. O não ficar se prendendo a coisas, a adivinhações, a essas práticas. No entanto, ele fica com o odre. Ele fica, né, ele quer colocar, né, aquilo que o Senhor ensina de novo diante de práticas, diante de uma roupa velha. Ele olha, olha, tem carneiros, tem touros, tem. Então vamos pegar isso e fazer um ato de louvor a Deus. Mas não é isso que o Deus pediu. Onde está a obediência? Onde está a correspondência? Onde está essa mudança de vida que o Senhor pede? É para acabar com tudo. Até mesmo aquilo, porque aquilo ainda, querendo ou não, está envolto nas práticas. Às vezes a nossa vida está assim. A gente está com um pé lá e um outro cá. Está em cima do muro. Quer algo, mas não vive. Nosso Senhor quer. E nos chama a se diferenciar, a se mudar, né? A se ir ao encontro dele. Como? Com uma mudança completa de vida. Ele não quer que fiquemos remendando, não quer uma coxa de retalhos. Ele quer aquilo que é verdadeiro. Uma vida correspondente. Então, não adianta, né? Esse é o caminho de fechar essa mudança de vida, de
correspondência, né? Quando vemos esse Evangelho 3, né? As 3 últimas meditações, acabamos falando nesse sentido desse ato de mudança de vida, de despojamento, de confissão. E aqui também acentua um pouco disso, essa mudança que devemos ter de vida, das nossas práticas. Na luta, a contrição, ela exige isso. O que a contrição nos exige? Que eu tenha ódio. Padre, mas Deus quer que eu tenha ódio? Sim. Ódio ao pecado, ódio ao que me afasta dele. Ódio a essa, não é ódio a uma pessoa, mas ódio àquilo que circunscreve a situação, as práticas, aos nossos atos que nos levam para longe de Deus. Devemos ter isso, né? Esta boa dor, esta boa tristeza. A tristeza pode ser boa? Sim, a tristeza do arrependimento, de ver o horror que me é trazido diante daquela prática, daquele ato, e não querer, detestar com todas as minhas forças para não voltar àquilo ali. Então, ter isso, né? Quando nos confessarmos, ter esta boa contrição e querer uma mudança de vida, não um remendo, mas uma roupa nova. Não, né, um aproveitar aquilo que já está ali, usou não, tudo novo. Investir, né, em atos novos, em uma mudança de vida, uma mudança de postura. Não basta cumprir, né, meramente a penitência, mas voltar à mesma vida. É necessário mudar. Eu tenho que querer mudar. A irmã de São Tomás, certa vez pergunta a ele, né, querendo quase uma base teológica, quase um tratado diante da inteligência do seu irmão. Ela pergunta, olha, o que é preciso para ser santo? E São Tomás responde, querer. Fica meio decepcionada, pergunta de novo, ele responde da mesma forma, querer. Aqui entra exatamente este sentido da resposta, querer. Eu tenho que querer mudar de vida. Eu tenho que buscar esta mudança de vida. Cortar aquilo que me afasta de Deus. Tá aqui é o início da mudança. Se eu não mudo, então eu não quero de verdade, né? E até me pergunto, será que o arrependimento foi real? Em que sentido se fala, né? Desta mudança de vida? Por exemplo, alguém que cai, né, excessivamente, né, com questão de amores, de práticas, né, em relação ao sexto mandamento, que se deixa levar pelos outros, fica nesse ato, né, de cair com os demais. Olha, eu tenho que mudar de vida, não adianta eu ficar com as mesmas amizades que levam para essa situação. Não adianta eu continuar, né, curtindo as mesmas festinhas, as mesmas músicas. Não adianta eu continuar indo para os mesmos lugares e falar, não, agora vai ser diferente. Não, porque a situação de pecado que eu me meto é a mesma. Eu não mudei de vida, eu não mudei de atos. Ah, a pessoa tem inclinação para bebedeiras, ficar embriagado. Não, mas eu me confessei, agora eu vou mudar de vida. Mas sai para os bares, com os mesmos amigos que incitam que... Ah, eu caí. Não, você continua nas mesmas práticas. É necessário mudar isso. Mudar de vida. Mudar estes atos. Mudar estas... Se eu não fujo das situações, é necessário isso. É necessário saber corresponder a Deus. Diante do casamento, tem aquela mesma prática, as mesmas coisas e a mesma discussão por tudo. Bom, o que eu posso mudar em mim? Como é que está a minha atitude?
Será que eu sou correspondente? Será que eu mudo a situação da minha vida? Eu mudo o meu jeito, o meu modo de falar com o meu esposo, com a minha esposa, o meu modo de agir, modo como eu tenho organizado, feito as coisas. Eu busco, né, ter uma disposição diferente, ter atos diferentes, buscar. Ah, não, eu não quero mais ter discussão, mas continua na mesma coisa, o mesmo modo de falar, o mesmo modo de agir, e não sabe se despojar, não sabe mudar, né? Então vai continuar a mesma coisa. Se eu não mudo, eu estou tentando colocar o vinho novo em odres velhos. Estou querendo fazer um remendo numa roupa velha com tecido novo. Não vai dar certo. Não vai. Vai ficar ali um tempo, mas depois o odre vai se rasgar, depois, né, a roupa, né, vai ter um, porque vai repuxar e aí vai ser diferente. Isso tem que ser levado em consideração. Eu tenho que querer ter esta mudança e esta correspondência de vida. Fazer isso, né? De verdade, com atos, com firmeza, com presteza. Alguém que, né, tá sempre discutindo, sempre. Cara, ela precisa mudar. Quais são os meios para mudar? Se eu não mudo, ah, tem, né? Situações que a pessoa cai diante da um namorado, namorada. Cara, é necessário saber, né? É essa pessoa, em primeiro lugar, né? Essa pessoa que eu vejo o meu futuro, que eu me vejo casado, que eu me vejo unido, até que a morte nos separe. Porque o namoro é uma preparação para o matrimônio. Se eu não estou buscando esta correspondência, este conhecer, esta. Não, eu estou ali por curtir, então vai continuar caindo. Porque você não quer o futuro, você não quer essa correspondência, você não quer viver. O que que é o pedido de namoro, né? O que que é um namoro, né, realmente vivido, né? Não é porque eu pedi, porque eu falei, porque agora eu coloquei nas redes sociais que eu estou namorando. Não, é esse ato de ver no outro uma vivência. Eu buscar este crescer na maturidade, crescer em unidade, crescer, né, no conhecer o outro, porque eu vejo, né, este progredir, este preparar para o casamento. Se eu não vejo isso, se eu não busco isso com aquela pessoa, olha, a diferença de você falar que tá namorando, tá ficando, não é porque é a mesma coisa. Você está continuando nessa prática de usar a pessoa, de uma perda de tempo, de uma falta de retidão. É necessário mudar isso. Mas não, é com essa pessoa. Então, ok. Então, eu não vou querer usá-la. Eu vou querer ter uma mudança de vida. Como? Sabendo, olha, eu sei que tem situações onde fica mais difícil, né? E para buscar não cair, o que que eu faço? Não caio naquelas situações. Então, ter sempre pessoas próximas, né? Quando se estão juntos, né? Não ficar em lugares escondidos, fechados um com o outro, porque é para você conhecer o outro e não o corpo do outro. Ter isso, né? Ter essa mudança de postura. Eu tenho que mudar na minha postura. Eu tenho que mudar, né? O modo como eu vejo, como eu trato, como eu me preparo para essa vivência, para esta correspondência. Porque senão eu continuo na mesma coisa. Eu vou continuar caindo. A moral, ela pede, né, essa
forma, do modo de viver, que evitemos as situações de pecado. Evitemos o modo, né, como estamos. É necessária essa mudança, né? Essa mudança de postura, essa mudança de vida. Esse ato de, olha, eu tenho que ser diferente, eu tenho que ser outro, eu tenho que mudar, né, o modo como eu ajo, né? Não posso continuar nas mesmas coisas, nas mesmas práticas, no mesmo querer. Eu sou chamado a corresponder, a ser diferente, a mudar, né, o modo como eu ajo, como eu vivo. É isso que o Senhor nos quer, né? Quer que estejamos com o noivo, quer que estejamos junto dele, quer que a nossa disposição para a correspondência, para a vivência seja outra. E que eu saiba, né, mudar, né? Mudar a minha postura, mudar o meu modo de viver, mudar o modo como eu faço as coisas para buscar, né, essa correspondência com ele. Que queiramos ter, né, nós ter realmente esta mudança para estar com Deus, né? Que possamos nós ter verdadeiramente esse ato de essa disposição de ser diferentes para querer estar com o Senhor, para querer ser correspondente ao querer dele. Que possamos mudar, né? Não fazendo remendos, mas mudar de roupa para ter estas vestes novas. Que possamos verdadeiramente querer, né, este bom vinho, o vinho novo, com tudo. Não nos aproveitando das coisas e situações, mas querendo esta mudança, esta correspondência, sermos estes odres novos para receber o bom vinho do Senhor. E que assim possamos querer estar com Ele. Que possamos ter esta disposição dos jejuns, das penitências, para nos preparar, para mudar de vida, para querer estar com Deus. E quando estivermos diante desta busca, desta afinidade, desta presença com o Senhor, possamos buscar, né, a Ele. Por isso mesmo, daqui a pouco teremos já as práticas quaresmais. E se indica três, que são unidas: o jejum, a esmola e a oração. Se eu faço o jejum pelo jejum, não adianta. Se eu faço a esmola pela esmola, então não é esmola. Porque eu não estou dando do meu. Estou dando para parar de me amolar. Se eu faço a minha prática de oração, de intimidade com Deus, ok, mas como está isso na minha vida? O jejum é para me despojar, para forçar a minha mudança. A esmola é para que eu saiba ver o outro e crescer em intimidade na vida de oração. Somos também nós, né, buscar isso, né? Buscar ter um jejum correspondente, um abrir-nos ao outro correspondente e uma relação com Deus correspondente ao que Ele quer de nós. A Virgem Santíssima, ela buscou, né, na sua vida ter tudo, esta retidão de vida. Ela em tudo se uniu ao Senhor. Ela sempre esteve junto ao noivo. Ela nos chama e nos aponta o modo como viver assim. Que possamos também nós buscar nesta boa mãe para que ela nos direcione, nos ensine a este modo de viver e sermos sempre mais correspondentes à vontade de Deus para nós. Amém. Dou-te graças, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.